E essa vibe toda, pra mim, é uma coisa que nós não tínhamos desde a 10ª temporada. Só pra vocês sentirem mais ou menos o quão importante eu achei essa cena e porque eu acho que foi uma das melhores cenas de tipo 5 temporadas. Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Oki e hoje é dia da gente falar sobre o 11º episódio da 15ª temporada de Grey's Anatomy. Antes de mais nada, eu queria avisar vocês que tá rolando um sorteio lá no Instagram do Igor, que são 3 plaquinhas, sendo elas uma de Grey's Anatomy, uma de Riverdale e uma de Pretty Little Liars, então você não pode ficar fora disso. Entra nesse Instagram, vai lá na foto do sorteio, segue as regrinhas e você já vai estar participando. No último episódio, eu não sei nem se vocês perceberam um pouco no vídeo enquanto eu tava gravando, mas eu tava um pouco incomodado com tudo aquilo. Eu não sei, eu não tava muito feliz com o vídeo. Até depois eu fui no Twitter desabafar um pouco, porque no caso eu achei o episódio muito cansativo e eu tava um pouco desgastado da série, pelo menos naquele episódio, e Grey's Anatomy conseguiu calar a minha boca, porque esse 11º episódio foi sensacional. Sério, eu acho que Grey's Anatomy não tinha um episódio tão bom desde a 10ª temporada. Todos os elementos, tudo que acontecia, lembra muito a gente do Grey's Anatomy antigo, daquele ar mais fresco, sabe? E por mais que seja um ar que lembra o antigo, é um ar fresco, porque é bem diferente do que nós tivemos aí nos últimos 10 episódios. Inclusive, no último vídeo, eu comentei com vocês que o câncer da Catherine era uma coisa complicada e que não sabia o nome, mas vocês são infalíveis e a inscrita Jéssica Souza explicou pra mim direitinho o que era. Basicamente, o que a Catherine tem é um condrosarcoma, espero que eu esteja falando certo, que é basicamente um câncer que atinge as células que produzem as cartilagens. Falando em Catherine, esse episódio trouxe bastante à tona dessa relação da Catherine e do Jackson. Os dois, que são mãe e filho, não tem muitas interações, eles não tiveram esse tempo pra conseguir desenvolver. Até mesmo a Meredith com a mãe dela lá no começo, que tipo, a Meredith era a protagonista, nem mesmo ela eles conseguiram desenvolver muita coisa da relação entre elas. Imagina o Jackson, que é um personagem que tá sim ali no elenco principal, mas ele tá tipo dividindo o tempo dele com todo mundo. Não dava pra gente saber o que se passou entre os dois no passado, e foi muito importante que com esse arco aqui da Catherine a gente conseguiu saber mais sobre os dois. Inclusive nesse episódio apareceu a Harriet, né, que é filhinha do Jackson e da April, e eu fiquei pensando, será que agora que a April volta? Não! Podia ser, né, mas fazer o quê? Eu achei que ficou um pouco solto, porque a April tá por lá, tá perto, ela tá viva, tá tudo bem com ela, e o Jackson ainda é um dos melhores amigos dela. E eles trouxeram a Harriet nesse momento tão difícil que é a cirurgia da Catherine. Eu não consigo imaginar que a April não iria aparecer ali pra, sei lá, pelo menos dar um apoio, até porque ainda assim é a avó da filha dela que tá indo fazer uma cirurgia super grave, que ela pode não voltar viva. Falando sobre a cirurgia, a Amélia e o Koracic, eles foram incríveis nesse episódio. Eu não sei explicar o porquê, mas eu sinto que aqueles dois têm uma química enquanto eles estão fazendo a cirurgia, porque assim, eles têm uma relação peculiar entre eles se entendem muito bem, eles são muito amigos, mas ainda assim, o Thomas, ele é uma pessoa que é tipo, como ele dizia, né, ele é um dos grandes da cirurgia. De vez em quando, a gente sente uma atitude muito arrogante, claro, é da personalidade do Thomas Koracic, mas também agora nós conseguimos sentir essa fragilidade que ele teve nesse episódio. Ele estava prestes a fazer uma cirurgia em uma das pessoas que ele mais admirava no mundo inteiro, então, sabe, foi uma coisa muito complexa. Eles conseguiram, mesmo em pouco tempo, desenvolver tudo isso. Vocês conseguem ver a quantidade de arco que foi passando em pouco tempo? Até entendo porque eles cortaram quase todos os outros arcos desse episódio, né? O Alex não apareceu, a Jo não apareceu, o Glasses não apareceu, o Nico não apareceu. Metade do elenco ficou de fora desse episódio. E no final me deu até um pouco de nostalgia daquela cena em que a Amélia tá lá fazendo a sua pose de super-herói junto com a Edward. Existe um estudo científico que mostra que se ficar assim, em uma pose de super-herói, por 5 minutos antes de fazer uma entrevista de emprego, uma grande apresentação, uma tarefa muito difícil, você vai se sentir mais confiante e seu desempenho será muito melhor. É sério? É sério. Vocês lembram da Edwards? Eu jurava que ela ia ser tipo uma mega cirurgiã na série, que ia causar muita coisa, e no final, tipo,
não aconteceu nada com ela, ela saiu, desapareceu, mas quem sabe um dia ela não volte, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre personagens que podem voltar pra série, e ela é um desses. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui, é só você clicar aqui depois que terminar o vídeo e ir lá assistir. Então que a Catherine tava se preparando pra ir fazer a cirurgia, ela toda mandona lá, tipo, cuidado com tal coisa, olha bem tal coisa. Eu sei que pode parecer louco, mas pra mim essa foi a melhor cena do episódio, talvez a melhor cena em temporadas. Me bateu na hora uma lembrança da Meredith e da Christina dizendo adeus, e aquilo ali começou a subir em mim, todas aquelas emoções. Eu fiquei olhando aquela cena e não conseguia tirar os olhos, estava muito lindo. Não sei se vocês repararam também a Book dançando com o Cross, que foi tudo muito perfeito. Logo depois eles começaram a cirurgia, né, e vocês conseguem perceber que a vibe do episódio é completamente diferente. Vocês conseguem perceber isso, inclusive, pela trilha sonora que estava muito fora do padrão de Grey's Anatomy. Eu sempre elogio muito as trilhas de Grey's Anatomy porque eles sempre colocam as músicas perfeitas pro momento. Mas nesse episódio, eles estavam ainda melhores, eu não sabia nem que isso era possível, pra vocês terem noção. Eu sei que pra alguns pode ter parecido um pouco estranho quando vocês ouviram aquelas músicas que pareciam não se conectar muito bem com o episódio, mas vocês talvez não pegaram a sacada ali do momento. Just like that, we are ready to navigate. As músicas que estavam tocando eram músicas que se relacionavam diretamente com o que a Catherine estava sentindo no momento. Não ela no momento, mas tipo, algo que refletia a personalidade dela. Foi uma coisa tão sutil e tão incrível a forma que a música conseguia ir tirando camada por camada da personagem da Catherine. E uma personagem que, sinceramente, nós nunca conseguimos conhecer muito bem. E só com esse episódio parece que agora a gente conhece o mundo dela. É muito incrível. Sério, sensacional o que eles fizeram com a Catherine nesse episódio. Eu não sei nem como expressar a felicidade que eu fiquei com esse episódio. Quando terminou, eu cheguei no Twitter e falei, gente, vocês precisam assistir esse episódio porque ele tá incrível. Eu assisti o episódio 2 vezes seguidas e não foi nem pra pegar as referências pra fazer análise, foi porque eu quis assistir de tão bom que foi o episódio. Agora, sobre a Meg e o Jackson, eu concordo, eu não sei vocês, meu Deus do céu, a última coisa que eu quero fazer é dizer se um chip é melhor ou não, porque eu acho que vocês têm que shippar quem vocês bem entenderem. Mas pra mim, Meg e Jackson nunca foi um casal lá muito bom, mas nesse episódio eu consegui entender um propósito naquele casal. Na história da Meg, ela também já perdeu a mãe pra uma doença, então ela tem essa experiência, e ali naquele momento, de todos que estavam ali, a Meredith não ia conseguir ajudar o Jackson. Uma que ela tava lá vendo o pai dela, e outra que a relação dela com a mãe nunca foi a melhor coisa no mundo, então ela não entendia tão bem quanto a Meg sentia o que era ter uma mãe boa, o que era ter essa sensação de quase perder essa mãe boa. Então os dois conseguiram se conectar muito bem e por alguns instantes eu juro pra vocês que eu shippei os dois. Não sei como, mas aconteceu. Então a cirurgia da Catherine começou a ter algumas complicações, né? Eis que o Richard teve a ideia brilhante de usar aquele aparelho milagroso dele, né? Aquela caneta dele que quando ele passa ele consegue detectar se a pele tá saudável, se a pele cancerígena, cancerígena acho que é a palavra. E sensacional, foi uma ligação de pontos muito boa, eu gosto quando eles fazem essas coisas. Tipo, eles começam a abordar uma coisa lá atrás e depois, quando você menos espera, eles puxam aquilo e falam, aqui ó, a solução tava na sua cara o tempo todo. Eu amo isso demais. Infelizmente a Catherine não conseguiu se livrar de todo o câncer, né, porque se eles tivessem tirado tudo, ela ia ter algumas consequências, algumas sequelas, então era muito arriscado tirar. A Catherine vai ter que viver com esse câncer, ela vai ter que fazer exame a cada 3 meses e tudo mais, mas ela não ligou pra isso, ela tá muito feliz, ela ainda vai ter a carreira dela, pode viver por muitos e muitos anos e foi um final feliz pra alguma coisa que eu jurava de pé junto que é da tragédia. Enfim, chegamos em um dos momentos em que eu mais queria comentar com vocês, que é
a relação da Meredith e com o Thatcher Grey, o pai dela. Desde a morte da Lexi, o Thatcher simplesmente desapareceu da série. Eles justificaram isso muito bem ali, com toda aquela história que ele foi para outro país, foi fazer uma outra vida, e é uma coisa que fez todo sentido, porque é o Thatcher e se encaixa na característica do personagem dele. Eu gostei muito mesmo do arco que eles conseguiram criar pra Meredith pra ele. Eles têm os 3 atos ali, eles têm todas as viradas, parecia um filme mesmo. A Meredith começa com toda aquela negação, com aquela um pouco de repulsa, né? Ela tinha medo de se aproximar dele, porque afinal, né, tudo que ele já fez pra ela não é pouca coisa. Mas conforme a gente vai conhecendo mais da história do Thatcher, eles vão introduzindo ele, a gente até que começa a sentir um pouco de apego ao personagem. O princípio básico pra gente gostar de um personagem, pra gente sentir esse apego por ele, é justamente nós conhecermos o personagem. Então esse background aí do Thatcher acaba que faz a gente gostar um pouco dele. Talvez gostar foi uma palavra muito forte. A palavra que eu deveria ter usado era sentir um pouco de empatia. Então o que acontece, o que eu não esperava que eles iam trazer o personagem em um episódio pra logo em seguida, tipo, bye bye Thatcher, vai embora, vai com Deus. Ele conseguiu ter uma morte em paz, ele morreu ali junto com a sua filha, junto com a Meredith. Por mais que os dois não tivessem mais toda aquela conexão, ainda era a filha dele, ainda era uma coisa que ele precisava. Foi como se no final de tudo ele tivesse conseguido conquistar algo. Talvez não um perdão da Meredith. Eu não sei se ela perdoou o Thatcher por tudo que ele fez, mas ela conseguiu se conectar com ele de novo. Eu acho que pra ele, pro personagem, era o que ele precisava. E aquela história que ele foi no funeral do Derek, não sei o que, eu acho que foi uma informação meio jogada ali no meio pra dar aquela relembrada no Derek. E não sei se vocês também sentiram aquela tristeza quando eles deram aquele close-up na foto da Lexi. Meu Deus, por que eles fazem isso? É tipo a segunda vez que a gente vê a cara da Lexi em uma temporada desde que ela morreu. É muita tristeza pra um vídeo só. E por fim, o arco do Thomas e da Ted, que, sério, foi uma coisa bem inesperada pra mim. No último episódio eu senti um climinha, eu até comentei no vídeo que eu acho que podia ser um novo chip. Não sei o nome do chip ainda, se vocês já inventaram aí qual o chip de Ted e Thomas ou Korosik, comenta aqui pra mim que eu quero muito saber o nome do chip deles. E sim, eu acho que eles têm uma certa química entre eles, é um casal bem provável pra mim, espero que dê tudo certo. Seria até bom porque toda aquela loucura do relacionamento da Amélia, do Owen, da gravidez, meu Deus do céu. É bom mesmo que os dois se entendam e as coisas comecem a fluir pra eles conseguirem virar essa página. No último vídeo eu vi que algumas pessoas comentaram que eles gostavam do arco deles e que não sei o que. Eu gosto do arco deles, eu acho o Owen e a Amélia até de personagens sensacionais. Eu falei pra vocês que eu não tava gostando, era a mesma enrolação deles ficarem brigando toda hora. Eu acho que toda essa coisa entre eles foi muito arrastada, principalmente depois de toda aquela demora da Ted pra contar pro Owen, pra começo de conversa, que ela tava grávida. Já fiquei meio saturado dessa história toda, porque eles demoraram muito, sendo que eles podiam ter feito essas coisas se desenrolarem mais cedo, e hoje nós já teríamos uma coisa, digamos que mais evoluída. E bom, essa aqui foi a nossa análise. Eu não sei nem se vocês sentiram que nesse vídeo que eu tô muito mais feliz em falar de Grey's Anatomy, porque eu tô muito feliz com esse episódio. Não sei nem explicar, foi incrível esse episódio mesmo, de coração. Parabéns, Grey's Anatomy, mantenha o ritmo, que é assim que eu quero que vocês continuem. Porque se manter esse nível de episódio, vocês vão ser renovados, sei lá, até a 20ª temporada. Se você ainda não me segue lá no Instagram, não esquece de me seguir lá, que eu sempre coloco as novidades em primeira mão. É esse aqui que tá aparecendo aqui na tela. E foi isso aí, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.